Mas eu acho muito bacana a gente falar um pouco disso, principalmente nesse momento agora que a gente está de custos que subiram um pouco, agora começou a descer e importação vindo forte e mais o custo de produção subindo. Então é sempre um assunto em voga, mas tem vezes que eu acho que a coisa fica um pouco mais complicada, um pouco mais desafiadora, e aí essa discussão vem mais à tona do que em outras épocas de bonança de preço, né? Então, para começar, que para quando a gente fala do título de seja grande ou pequeno, Rossini, traz para a gente. Eu achei muito bacana quando a gente falou isso no início, por isso que eu quero trazer aqui para o podcast. Qual que é para você a definição de um produtor grande e um produtor pequeno? Eu acho... Bom, toda pergunta que for feita a gente vai responder com depende, né? Então, assim, a questão de pequeno ou grande, ela vai depender, no meu olhar, como o produtor se enxerga no negócio. Escala de produção é importantíssimo na atividade leiteira, a gente já vem acompanhando isso há muitos anos. Só para o pessoal ter uma ideia, quando eu comecei na assistência técnica, meu grupo tinha uma média de 200 litros de leite. Hoje meu grupo passa de 5 mil litros de leite. Claro que troquei de região, troquei de produtores, mas hoje a gente vê com muito mais facilidade fazendas aí com 10, 12, 15 mil litros de leite, quando antigamente essas daí estavam no top 10, né, dos levantamentos anuais. Então a fazenda hoje, o pequeno produtor, é claro que é relativo ao que ele tem de estrutura. Muitas vezes eu tenho produtores aí com 500 litros de leite, com uma produtividade por área, uma produtividade por capital empatado altíssima. Então eu não consigo chamar esse cara de pequeno. Esse cara, para mim, ele é um grande produtor com aquilo que ele tem de recurso. Tem toda aquela diferença de produtividade e de produção, mas um produtor que consegue extrair um volume de leite com pouco recurso, com área pequena, com estrutura enxuta, esse cara, para mim, ele não pode ser considerado um cara pequeno. A gente tem que levantar a bola desse cara porque ele fez por onde. Do mesmo jeito que vejo aí produtores com mais de 10 mil litros de leite que poderia estar com muito mais, 2, 3 vezes isso. E claro que eu não vou chamar esse cara de pequeno, mas é um cara que usa pouco o recurso dele, usa pouco a estrutura, pouco o que ele tem já empatado ali, ele pode evoluir muito mais no negócio. Rossini, a gente vai tratar do tema hoje de custo, né? Seja grande, seja pequeno, aquele que impacta menos, que era um custo mais ameno, né? Nosso poeta trouxe essa para a gente como tema de hoje. E eu acho que as estratégias, né? Acaba que é importante a gente discutir essas estratégias num cenário e em outro. Sim. E você fez uma provocação para a gente dessa questão da eficiência do produtor na utilização dos recursos. Então, isso a gente pode pensar, estando no capital empatado, pensa estrutura, máquina, tamanho da terra, produtividade em cima da terra, né, alto capital empatado em terra. Quando o cara é eficiente na utilização desses recursos, né, ele é muito eficiente em taxa de retorno do capital. De tudo que ele tem empatado, ele transforma, ele converte mais aquilo em dinheiro, seja a vaca, seja animal, máquina, estrutura. Então, nós estamos falando, existe um grupo de produtores eficientes na conversão do capital empatado. Esse grupo, independente da escala de produção, ele já toca algumas estratégias e ele pode levar isso também para custeio. Toda essa ideia dele, né, ele tem que levar para custeio, porque se ele é eficiente, nós estamos falando do retorno, ele faz o dinheiro voltar para pagar o capital que ele está abastecendo ali, ele pode fazer isso mexendo na renda, mexendo no custo. Para ele conseguir essa eficiência, normalmente ele tem que atacar os dois. Então, esse é um cenário do cara. O cara é eficiente na utilização do capital. Ele pode ser grande, pode ser pequeno. Mas, fatalmente, nós vamos ter que discutir estratégias que impactam pelo volume mesmo. Sim. Entendeu? O cara que tem 100 litros de leite por dia, 200, 300 litros de leite por dia, ele vai ter dificuldade de comprar uma soja direto, ele vai ter dificuldade de caixa para comprar milho, para poder fazer um milho reidratado, entre outras estratégias que nós podemos discutir de custo. Então, fatalmente, assim, a escala vai bater a nossa porta. Né? Com certeza. E eu estou fazendo essa introdução aqui já para chamar a atenção nossa na cadência que a gente vai tomar aqui para frente, a gente sempre lembrar assim, se eu tenho um cara de escala grande, esse cara está tirando muito leite, o que ele tem que pensar? Se ele estiver tirando muito leite e tiver com um problema de custo, qualquer coisinha que ele vira na chave, não fala de custo não. Se ele reduzir a contagem de só mais, mudar de faixa de pagamento por qualidade. Compra um carro no final do mês.
O impacto é grande, né? Então, se Sim. 2, 3, 4 centavos por litro em quem tem muito leite, toda hora vira muito dinheiro que incomoda, que bate a porta, que incomoda. Então, o cara tem escala, a gente tem esses efeitos. E, às vezes, estratégia, quem tem escala e falha em algumas estratégias de redução de custo, pode, às vezes, sair de mercado mais rápido. Perder a atratividade grosseiramente. Se tem um capital grande empatado, você perde a atratividade daquele negócio e sai da atividade. Exemplo, acontece muito com pessoas que não são do segmento leite, ele não está lá pilotando a fazenda, tem outro negócio, e ele não está conseguindo transformar aquilo em taxa de retorno do capital. Mas então, assim, feita essa introdução... Até eu acho que nós... porque eu acho muito importante a gente sempre falar isso. Nessa situação que você está falando, de que a pessoa tem uma coisa por fora, e aí a fazenda nunca dá o retorno do capital que ele tem quando ele está na cidade ou no outro empreendimento dele, normalmente, o que eu vejo, normalmente está ligado ao fato de que ele não dá foco na fazenda dele, dá foco no outro negócio. Fazenda é hobby, né? Exatamente, fazenda hobby, brincando de fazendinha, e depois reclama que o negócio não está dando retorno. Eu falo, mas peraí, mas você não dedica aquilo, como é que uma coisa vai dar retorno sem a dedicação que precisa, né? E o não pior, é porque a atividade é errada. Não é porque a e o atividade pior é que ele acha que simplesmente porque tem capital, que ele põe o capital na frente e que aquilo vai retornar. E não é necessariamente dessa forma que o negócio funciona, né? Sim. Sim, e muitas vezes ele sabe usar capital na cidade, no negócio dele, muito bem, e acha que ali ele vai tirar de letra que às vezes ele está na roça, no lugar que ele gosta, né, para rimar, e aí ali que ele vai fazer muito melhor, né? E não é bem assim, né? Normalmente investindo na coisa que ele não conhece, né?